apresentação aqui para os ausentes. Hoje a aula é sobre gravidade, isso aqui é apenas um exemplo, e aqui a gente inicia então nossa aula. O que é eletricidade? Eu coloquei essa questão aqui no início da aula mesmo para a gente uma breve discussão aqui. O que a gente pode definir como eletricidade? Cíntia, como é que você definiria o que é eletricidade? Ai, não sei, ter energia que causa alguma coisa. Uma energia que causa alguma coisa. Que possa causar alguma coisa, né? Bem genérico, bem abrangente. Vitor, vamos participar aí? Tá me escutando? O Vitor não tá 100% online, não. Então, eu perguntei nesse sentido, por essa dificuldade mesmo, Cíntia, que a gente tem de esclarecer, né? De definir o que é essa eletricidade. Mas a eletricidade é uma força, ela é uma energia. Simples assim. Mas, para a gente chegar nessa definição, a gente vai voltar um pouquinho na história aí para a gente entender como é que ela foi sendo descoberta e a gente chegar aonde a gente vai começar o estudo dela. Então, tá aí, é um fenômeno físico originado por cargas elétricas estáticas ou em movimento e por sua interação. Ficou uma definição bem científica, né? Então, é um fenômeno físico. Então, aí já começa algo nebuloso, né? Um fenômeno. Então, é algo que acontece físico, né? Mas é palpável, né? É um fenômeno, mas é algo palpável, físico. Tem um corpo, né? Tem uma existência. Originado por cargas elétricas, e aí vem outra mais a abrangência também, estáticas ou em movimento. Então, eu tenho cargas elétricas que podem estar estáticas, paradas, e também podem estar em movimento. Isso tudo por sua interação. Esse fenômeno físico, essas cargas elétricas estáticas em movimento, elas só vão ser esse fenômeno, essa eletricidade, se houver uma interação entre essas cargas, né? Então, assim a gente vai conseguir obter esse fenômeno físico que é a eletricidade. Mas, como falei, e acho que não ficou nada claro. Ou, bem claro? Eu entendi, mas né, acho que eu preciso explicar mais explicações. Isso mesmo. Só que nesses dois desenhos eu quero atentar aqui no sentido, aqui, ó, um fenômeno físico, como eu vi, palpável, que a gente pode enxergar, a gente pode ver, a gente é algo existencial. É nesse sentido que ele quer dizer que é um fenômeno físico. A matéria, né? Existe algo, existe existente esse fenômeno. Essa eletricidade é algo que existe fisicamente. Então a gente vê aqui nesse desenho aqui uma corrente, né, uma eletricidade aqui passando de um cabo para outro. E neste caso aqui a gente vê o outro detalhe, o movimento, né, movimento dessa carga elétrica aqui de um cabo para o outro, uma ponta do cabo para o outro, e a gente não consegue ver essa interação aqui, no caso, nitidamente, a gente vai entender o que é essa interação logo mais, e estática, a gente vê aqui no
cabelinho rupiado desse menininho, que é apenas a eletricidade no, aqui está energizado, os cabelinhos dele, do menininho está energizado. A gente vai ver logo mais que essa energização faz os cabelos se distanciarem entre eles. Né? Vai ver agora esse detalhe. Falando de eletricidade, o princípio da eletricidade começou lá atrás com o meu xará, o matemático Tales de Mileto, lá antes de Cristo, em 600 antes de Cristo. O que ele fez? Ele descobriu assim, né? Ele deduziu, né? Definiu a eletricidade estática. Como? Ele pegava essa resina aqui, ó, essa figurinha de resina aqui. Lembra lá do filme do Jurassic Park? Onde que os mosquitinhos ficavam presos e eles tiravam o sangue? Então, essa resina aqui chama âmbar, né? Uma resina fóssil, muito utilizado lá na Grécia Antiga, para N fins. Então, ele estava utilizando ela lá e viu que o atrito dela, desse âmbar, com os pelos dos animais, fazia com que atraísse, tornasse algo que atraía outra. Por exemplo, o pelo da lã ali ficava atraindo outros elementos, por exemplo, uma folha de papel. Naquela época não teria uma folha de papel, mas vamos imaginar aí, a lã do animal ali que ele passava, o âmbar ficava eletrizada. No caso dele, ele não pensava dessa forma, mas ele identificou que ela se tornava atrativa. Esse atrito com a lã fazia com que atraía outros corpos à lã. E aí, esse âmbar, lá na Grécia, chamava eléctron. Tá? Então, chamava eléctron, esse âmbar lá na Grécia. Daí, com os estudos muito mais recente agora, em meados de 1900, por conta dessa descoberta de Tales de Mileto, esse elétron aqui se tornou o nome dos elétrons que hoje a gente conhece. Foi uma referência à descoberta lá atrás do Tales de Mileto. Beleza. Então, Tales de Mileto descobriu ali, sem mesmo saber a eletricidade, né? Ele descobriu ali que havia uma carga, algo que atraía. Ele não sabia o que era. Ele apenas identificou que o atrito ali causava um fenômeno diferente de atração entre corpos diferentes. E aí, depois de 1000 anos para frente, lá só em 1500, depois de 1500, quando William Gilbert, médico inglês, criou um pêndulo elétrico. E aí, com esse pêndulo elétrico aí, ele possibilitou a observação de uma série de fenômenos aí com base na eletricidade. Então, o que acontece? A partir desse pêndulo elétrico aí, começa o estudo sobre eletricidade. Depois de William Gilbert, já avançando aí mais uns 1600, né, quando ele já falecer aí, um outro camarada nasce, né, Otto von Guericke, e também Charles Dufoy, ali um pouco depois do outro, mas o Otto observou a repulsão entre as cargas elétricas. Então ele viu que a carga elétrica uma empurrava a outra em determinados momentos.
do Fay, né, Carlos Dufay, comprovou que as cargas podiam ser atrativas ou repulsivas. Contemporâneos franceses, os dois, identificaram que as cargas elas tinham fenômenos, né, de atração e repulsão. Então, o que acontece? Para vocês verem, 1000 anos atrás, alguém descobre que um fenômeno faz um elemento se tornar, atrair outros elementos. Depois de 1000 anos, um camarada usa um elemento que possibilita visualizar melhor o fenômeno da eletricidade. Depois, poucos anos depois, né, fugiu o nome aqui do outro aqui, William Gilbert, surge esses dois em períodos um pouquinho diferentes, né, no fim de 1500, do século XVI, o outro já no início do século XVII. Então, em tempos próximo, mas ainda não no mesmo tempo, comprovam, né, e ficam coisas similares. Um vê que a carga elétrica se repele, e o outro vê que ela pode se repelir ou pode atrair. Isso, aí vem esse camarada aqui, talvez alguns já conheçam esse camarada, muito conhecido na cédula de $100, Benjamin Franklin, que era, além de ser empresário, estudioso, foi lá, demais, né, presidente dos Estados Unidos e tal, ele foi um cientista, né, nesse sentido da eletricidade. E essa figura aqui retrata o experimento que ele relata, né, que ele relata que fez em 1º de outubro de 1752, né, que ele comprova o raio, né, os raios são reações elétricas, e já isso aqui já no século XVIII, né, em meados de 1700, ele alega a transferência de eletricidade de um corpo para o outro, né, quando são atritadas. Então, aí ele comprova, né, ele bate o martelo no que o Tales de Mileto falou lá 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Tales de Mileto tinha descoberto que o atrito fazia objetos serem atraídos. Então, ele fala que a transferência de eletricidade de um corpo para outro acontece quando são atritados. E aí ele imagina a eletricidade como um fluido, como uma corrente. Aí sim ele começa a primeira definição aqui do termo eletricidade mesmo, né, que é esse sentido de fluido. E aí eu tenho eletricidade. E aí ele define essas cargas, os outros colegas falaram que repeliam ou atraíam, ele começa a designar como positiva e negativa. Quando eu tenho uma carga positiva, eu tenho energia. Quando eu tenho uma carga negativa, eu não tenho essa energia. Então, é nesse sentido aqui, ele começa a atribuir. E falando um pouco desta imagem aqui, muitos não acreditam que esse experimento aconteceu desta forma, pelos próprios relatos dele. Ele relata que tinha conhecimento dos perigos, né? Mas o que relata aqui esse experimento? Ele pôs uma chave, né, numa linha e soltou uma pipa durante uma tempestade. Um raio caiu na pipa e acendeu essa chave aqui, né? Ela ficou energizada, e como ela ficou energizada, ela
emitiu uma luz. Então, é o princípio lá da lâmpada, né, nesse sentido. Essa chavezinha, ela virou uma resistência, né? Então, ela mostrou essa lâmpada. E muitos estudiosos alegam que isso, na realidade, não aconteceu. Fato, a lâmpada caísse aqui nessa lâmpada e seguisse por essa linha, ele seria eletrocutado, né? Pessoal, tranquilo até agora? Tem algo a falar? Parei de compartilhar algo com a turma. Carlos, boa noite. Eu comecei, estava entrando. Vitor, tudo bem agora? Tá escutando aí? Tudo bem. Carlos, está escutando? Belezinha? Vamos lá. Aí a gente não para em Benjamin Franklin. Depois de Benjamin Franklin, já contemporâneo dele, né? Bem no século XVIII, aí, Charles Colomb. Isso aqui a gente vai falar bastante sobre ele no decorrer das aulas. Porque ele não fez só teorias, assim, de definição. Ele comprovou, né, a lei e levou o nome dele. Ele utilizou uma balança de torção, é um aparelho desse aí da foto, e formulou a lei da força elétrica. Ele usou esse aparelho, essa balança de torção, e definiu essa lei de Coulomb, levou o nome dele, e demonstrou que a eletricidade, ela tem uma força. Ela vai gerar uma força. A gente vai ver essa lei ainda nessa aula. E chegando já no século XX aqui, né? Já no século XVIII, transição para o XX, né? Temos o Joseph John Thomson. Esse aqui, já no finzinho do século XIX, né, em 1897, ele, e aqui já na busca, esse período aqui, foi igual teve em 1960, né, teve a corrida espacial, digamos assim, no fim do século XIX, início do século XX, teve a corrida atômica, vamos dizer assim. Todos os cientistas queriam comprovar o átomo, queria estudar o átomo e tudo mais, enxergar átomos e tudo. Então, do século XIX, meados do século XIX até o início do século XX, né? Todos os grandes pensadores aí se baseavam no estudo do átomo. E aí, em 1897, o Joseph John Thomson, com uma equipe, não era ele sozinho, ele descobre aí que já foram descobertos os átomos, logicamente, descobre que tem estruturas mais leves que o átomo e com cargas negativas, e seriam posteriormente denominados elétrons. Como eu falei, os elétrons levou o nome lá com referência ao que Thales de Mileto tinha descoberto lá na época através do elétron, que era o âmbar. Então, aqui, em 1897, ele faz, né, a leitura, ele vê, ele enxerga e faz a definição das cargas negativas, que são os elétrons. E por que demoraram depois do átomo para enxergar os elétrons? Porque os elétrons são menores, são mais leves, nesse sentido, ficam mais dispersos, mais espaçados, né, na eletrosfera. Então, demorou-se um pouco mais para identificar esses elétrons. E aí, o interessante também é que ele verificou que eles tinham cargas negativas. E, por fim, Rutherford, aproximadamente
10 anos, né, depois, mais de 10 anos depois que o Thomson descobriu os elétrons, concluiu, né, que o átomo tinha a massa concentrada no núcleo, tinha carga positiva, e ao redor do núcleo tinha a eletrosfera, onde ficavam os elétrons com carga negativa. E aí ele bateu o martelo e o próton era o energizado positivamente e que esse próton ele era maior, né, que o elétron 2.000 vezes maior do que o elétron. Então aí eles chegaram na definição, Ernest Rutherford chegou na definição final aí para o estudo da eletricidade, com essas definições. A lei de Coulomb, lá atrás, com essa definição de Rutherford, falando que o próton tinha essa massa maior, que próton e elétron tinha cargas positiva e negativa, ficou o fato definido aqui para todo o estudo da eletricidade até hoje. Mas por que eu estou falando sobre essas descobertas da eletricidade e tudo? Porque quando a gente fala de eletricidade, a primeira coisa que vem em nossa mente é a corrente elétrica, é algo energizado, é um equipamento eletrônico, é uma rede elétrica, né? Tudo isso de forma macro. Mas a eletricidade, ela é uma físico-química, vamos dizer assim. Ela é um estudo dos elementos do átomo. Ela é um estudo das partículas, dos elétrons e dos prótons. O estudo da eletricidade começa lá no micro, né, na parte microscópica de um átomo. Então, se a gente falar de eletricidade, qualquer átomo ele é carregado de uma determinada eletricidade, uma determinada carga, né? Então, nesse sentido, a gente começa o estudo lá atrás, nessa parte dos elétrons e prótons. E aí, o primeiro sentido do estudo é os dois amiguinhos, o próton e o elétron. E aí, como Rutherford falou que um é 2.000 vezes maior do que o outro, a gente pensa, então, essa diferença vai ocasionar uma diferença muito grande entre eles. Mas quando a gente fala de carga elétrica, existe uma estabilidade dessas matérias. Então, a gente tem aqui, na molécula, um núcleo com prótons e nêutrons também, que a gente não vai referir muito aos nêutrons, mas tem prótons e nêutrons. Mas os prótons, mesmo 2.000 vezes maior do que os elétrons que estão na eletrosfera, eles têm a mesma carga elétrica para ter uma estabilidade elétrica. Tá? Então, apesar da grande diferença de massa entre eles, deveriam ter a mesma carga elétrica de sinais opostos. Aí tem um detalhe, deveriam. Por que deveriam? Se deveriam, é porque é devido a um elemento estático, tá? Um elemento estabilizado. Vai ver um pouco mais na frente, esses elementos eles vão desestabilizar em momentos para ter essa troca elétrica mesmo também. Então, a carga elétrica do próton e do elétron, elas vão ser equivalentes. Essa aqui é uma carga elementar, tá? O que é a carga elementar? A carga de tá? De um elétron. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, essa aqui é uma carga de um elétron. Então, tá aqui, a carga do próton é igual à carga positiva de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do elétron é igual à carga negativa de um elétron, que é menos 1,6, 10 a menos 19
Coulomb. Dúvidas? Seguindo, com essa carga elementar que é de um elemento, né, de uma partícula de elétron, com essa carga aqui descoberta lá por Coulomb, a gente pode verificar qual que é a carga do átomo. Como? Multiplicando essa carga elementar pela quantidade de elétrons que ele tem. Para a neutralidade da elétrica da matéria, é necessário ter a mesma quantidade dessas partículas. Isso referindo-se ao primeiro ponto. Né? Se eu multiplico a quantidade de elétrons por essa carga, dá um valor, para ter essa neutralidade, eu vou ter o mesmo valor em prótons. Então, a quantidade de carga de um átomo, a gente tem ali, então, a quantidade elétrica, a quantidade de elétrons multiplicado por essa carga elementar de um elétron. Voltando aqui, a ter a neutralidade, a carga é igual, tanto para elétron quanto para próton. Se eu tiver uma variação entre as quantidades dessas partículas de elétron e próton, aí eu não tenho uma neutralidade. Aí eu passo a ter um elemento carregado positivamente, um elemento carregado negativamente. Se eu tenho mais prótons do que nêutrons, ou mais prótons do que elétrons, eu vou ter uma carga positiva. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, vou ter uma carga negativa. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então vamos seguir aqui. E aí a gente vê a aplicação desses estudos. Peraí, determinar o número de elétrons existente em uma carga de 1 coulomb. Beleza. Então, a quantidade aqui, né, de carga é o coulomb que eu tenho. Quantidade igual a número de elétrons vezes carga elementar. 1 coulomb é a carga total que eu tenho. Quantidade de elétrons é a que eu vou querer. E a carga elementar de elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Isolando o N aqui, passo esse para lá, dividindo. 1 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividindo 1 para 1,6, eu vou ter 0,625. 10 a menos 19 sobe, 10 a 18, ou a 19 em cima, né? Organizo o número aqui para ficar melhor descrito. 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Isso quer dizer que eu tenho 6. E aí eu vou pôr 6, 6. Opa. Essa quantidade de elétrons, né? A tela travada, né? Para falar esse valor aí. Então, para eu ter um coulomb
e é uma carga muito pequena, eu tenho que ter número aqui que eu não vou falar, elétrons. Seis mil e 6.250 elétrons, né? Dúvidas aí, galera? Tranquilo essa continha aí? Vamos lá, vocês estão caladinhos. Então, vamos aí, ó. Um corpo tem 3 vezes 10 a 18 elétrons e 4 vezes 10 a 18 prótons. Aqui a gente tem uma diferença, né? Entre elétrons e prótons. Sendo a carga elétrica elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19, qual é a carga elétrica do corpo? Vamos lá, esse aí é para vocês. 5 minutinhos para vocês realizarem esse aí.
E Eu fiz, só que eu acho que eu errei alguma coisa nesse negócio de elétrons e prótons. você fez aí, Cintia? Eu fiz, mas acho que tá errado. Qual foi a forma que você fez? Explica aí. Eu multipliquei todos os dados. Mas eu lembro de alguma coisa que tinha que fazer. Sim. O que acontece? Um corpo tem elétrons e prótons. A gente falou lá atrás que quando eu tenho a mesma quantidade de elétrons e prótons, a carga é neutra. Não tem carga. Então, é esse o detalhe. Se eu tenho um corpo com a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons, a carga aqui, ó, a carga elétrica do corpo é zero. Para eu ter uma carga elétrica no corpo, essa diferença tem que existir. E aí, então, o detalhe é eu fazer essa subtração. O que tem mais com o que menos, o que tem menos. E aí, depois, essa quantidade que sobrou é o que vai causar carga elétrica no corpo. Então, a quantidade que sobra multiplicada pela quantidade do valor elementar, eu vou ter a carga elétrica. Nesse caso aqui, a gente então entende que eu tenho mais prótons, a carga vai ser positiva. Então, eu tenho mais prótons do que elétrons, esse corpo vai estar carregado elétrica positivamente, né? A gente faz dessa seguinte forma. Quantidade, carga igual a número de quantidade, né, de elétron no próton, vezes a carga elementar. A quantidade aqui está 10 a 18, em evidência, 10 a 18, 3 menos 4, ou 4 menos 3, né? Eu coloquei até errado. No caso aqui é 4 menos 3, né? Então, 4 menos 3 vezes 10 a 18, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a 19. Fica 1. 1 vezes 1,6, 1,6. 10 a 18. 10 a 19, subtraio aqui, né? 19 menos 18, vai ficar menos 1. Então, a carga elétrica do corpo é 1,6 vezes 10 a menos 1. Isso aqui, em módulo, né? Aí, positivo por ser prótons, mas o valor da carga elétrica é em módulo. Entendido? Entendi. Beleza, vamos seguir aqui então. Esse é o estudo da quantidade de elétrons e carga elétrica de um corpo. Beleza. E por que dessa quantidade elétrica, né, dessa carga elétrica? Porque a gente verifica lá, né, com os estudos, né, a partir de Benjamin Franklin ali, que definiu que existe uma transferência, né, de carga elétrica aí. Então, eu tenho interações elétricas para isso ser possível. E aí, o princípio da famosa lei, né? Os opostos se atraem. Então, quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair. Quando eu tenho uma carga positiva com positiva, elas vão se repelir. Uma carga negativa com a carga negativa, elas vão também se repelir. Isso tudo aqui para a gente chegar na lei de Coulomb, tá? Por quê? O que acontece? Positivo com negativo vão se atrair, mas elas vão se atrair com o quê?
com que intensidade que elas vão se atrair, com que força que elas vão se atrair. Só sabemos que o positivo e o negativo se atraem e os de mesma carga se repelem. Mas a força com que isso se repele ou se atrai. E começa esses estudos. Primeiro, a gente entender a eletrização, que é a forma desses elétrons, né, se movimentarem, se atraírem ou se repelirem. Essa eletricidade ser passada. E aí essa carga elétrica se tornar positiva ou negativa. Como a gente viu, elementos neutralizados têm a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Mas como que eu vou ter, então, algum elemento carregado eletricamente, positivo ou negativamente? Quando eu tenho a movimentação desses elétrons. Então, se eu tenho uma quantidade a mais de elétron, uma quantidade a menos de elétron, essa carga vai acontecer uma carga nesse elemento. E aí, nesse sentido, parte a pergunta: como esses elétrons se movimentam? O primeiro princípio é que os elétrons entre si têm a mesma carga, né, negativa, eles vão se repelir. Se eu tenho um próton do outro lado puxando, ele vai se movimentar, ele vai se repelir do elétron, vai se aproximar do outro próton. É basicamente isso. Como isso acontece? Três formas. Uma eletrização por atrito, eletrização por contato e uma eletrização por indução. O que é isso aqui? É o princípio para eletrizar um elemento. Então, eu tenho um elemento básico neutralizado. Eu posso eletrizá-lo, né? Falar dessa forma. Eu posso dar uma carga elétrica nele das três formas aqui. Causando um atrito nele, causando uma eletrização por contato ou uma indução. Então, um elemento neutro, ele pode ser carregado positivamente ou negativamente mediante a eletrização por atrito, por contato ou por indução. Por atrito, o próprio nome diz, é um atrito entre dois corpos. É o que Tales de Mileto fez lá na Grécia Antiga. Ele pegou o âmbar e passou na lã, na pele do animal, no pelo do animal. E aí carregou eletricamente aquele objeto. Pode ocorrer quando se atrita a superfície de dois corpos e os elétrons são transferidos de um para o outro, sendo assim esfregando dois corpos neutros, ou se ao final corpos com carga oposta. Exemplo clássico aqui, né, de um pente no cabelo. Então, vai passando o pente no cabelo, passando o pente no cabelo, o elétron de um vai passar para o outro. Quando esse elétron, vamos supor que o elétron do pente passa o cabelo. O que vai acontecer? O pente fica com menos elétron e vai ficar carregado positivamente. E o cabelo vai receber elétron, vai ficar carregado negativamente. Aqui está um exemplo com sinaizinhos do vidro e uma seda, né? Então, aqui atrito, limpa o vidro, limpa o vidro, limpa o vidro. Os elétrons do vidro passou o tecido. E aí, aqui ficou carregado negativamente e o vidro ficou carregado positivamente. A outra forma de eletrização é o contato. Ah, mas a outra também é contato.
a outra existe um contato e uma fricção, né? Um atrito, né? Uma raspagem. Nesse caso aqui, apenas um contato, apenas um toque, tá? Eu tenho aqui dois corpos, um carregado eletricamente, negativamente, nesse caso, e um neutro. Esse está carregado, vou encostar no outro, transfiro o elétron, e aí os dois ficam carregados eletricamente, ou neutraliza, ou e a carga deixar, né, permitir acontecer aqui. Se tiver muita carga negativa, os dois podem ficar carregados negativamente, ou se tiver nem tanto, os dois podem se neutralizar. Aí tem N situações, né? O mais comum é se eu tenho algo eletricamente carregado, os dois vão ficar carregados em menos intensidade, mas os dois ficarão carregados. E a última forma, porém não menos importante, é a indução, que é a aproximação e faz jus ao nome lá da atração de polos. O que acontece? Os dois aqui neutralizados, belezinha, eu aproximo um terceiro elemento carregado negativamente, nesse exemplo. O que acontece? A carga negativa desse vai fazer com que as cargas positivas dos dois elementos que estão em contato venham todos para o elemento mais próximo do terceiro elemento. E as negativas vão todos para o que estão mais afastados, pela lei da atração, né? Então, intensidades opostas, né? Positivo e negativo se atraem, negativo e negativo se repelem. Nesse momento dessa separação, né? Positivo para um lado, negativo para o outro, afasta-se os dois elementos que estavam anteriormente em contato, neutralizados anteriormente. Nesse momento, afastando, eles vão ficar eletricamente carregados de intensidades opostas, né? Positivo de um lado e negativo do outro. Dúvidas? Alguma pergunta? Tudo ok? Então, vamos aplicar isso aí. Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica de menos 12,8 microcoulomb, é colocada em contato com outra esfera metálica menor, neutra B, ela está neutra, a segunda esfera. Após o contato, a carga de A passa a ser menos 8 microcoulomb. De menos 12, ela passa para menos 8 microcoulomb. Quantos elétrons foram transferidos nesse processo? Como é que eu faço essa questão? Primeiro, em contato, A e B. Então, se está em contato, houve transferência, né, de elétrons de uma para a outra. De qual para qual? Da A, que estava carregada já negativamente, né, uma carga elétrica negativa de menos 12, foi transferido a B, alguma carga. E quando ela transfere essa carga, ela fica com menos 8 microcoulomb. E pergunta quantos elétrons foram transferidos. Então, a transferência em relação a essa carga que foi transferida.
Então, simples. Pego a quantidade da carga que foi transferida, verifico a quantidade de elétrons que tem nessa carga. Então, quantidade é carga igual a quantidade de elétrons vezes a carga elementar. Então, simples assim. Eu tenho que saber qual que é a carga que eu quero, né? A carga, aqui ele demonstra que a carga que resultou mais a carga que foi transferida, a carga que resultou mais a carga transferida é igual à carga total de A. Então, a carga de B é a carga transferida. Então, menos 4,8 vezes 10 a menos 6. Que é micro, né? Micro, 10 menos 6. Eu vou utilizar esse 4,8. Então, a quantidade de carga é 4,8, igual a quantidade que eu quero multiplicado pela carga elementar. Isolando a quantidade, eu tenho que a carga que foi transferida dividido pela carga elementar. Eu chego ao resultado de 3 vezes 10 a 13 elétrons. Então, 4,8 vezes 10 a menos 6 de carga equivale a 3 vezes 10 a 13 elétrons. Tranquilinho? Professor, como que é essa fórmula de cima para descobrir a carga? Porque é só uma subtração simples. Ah, Porque tá. ele pegou aqui demonstrando que a carga que ficou mais a carga que transferiu é igual a carga que tinha. Porque ele fez uma forma mais formal, vamos dizer assim, né? Tem, então, a carga que foi a carga que restou no A mais a carga que passou para B igual à carga total. Simples. Carga que tinha menos a carga que ficou, né? 12 menos 8. A carga que foi transferida. Então, 12 menos 8, 4. Aqui é só o entendimento mesmo da carga que foi transferida. Então, nem precisaria dessa fórmula aqui, desse jeitinho aqui, não. Só a gente entender que a carga que tinha menos a carga que ficou, sobrou a carga que passou. Isso porque ele perguntou a quantidade de elétrons que foi transferida. Se ele perguntar a quantidade de elétrons que restou, eu ia utilizar esses 8 aqui, né? Então, vamos lá? Chegamos agora na famosa lei de Coulomb. O que é essa lei de Coulomb? A lei de Coulomb, ela vem definindo a intensidade da força elétrica. Então, alguém já pode ter escutado aí que a eletricidade dá um choque, né? Dá um coice, enfim, dá um baque, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Então, Coulomb comprova isso, né? Que a eletricidade tem uma força mesmo, né? Então, ele definiu que essa força está diretamente proporcional às intensidades das cargas elétricas envolvidas
E cargas elétricas envolvidas? Porque a gente tem uma transferência de elétrons. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Tá? Então, quer dizer, eu tenho as cargas, quanto maior as cargas, maior a força, e quanto maior a distância, menor a força. Falando de forma macro, por isso a gente vê em estação elétrica, né, aqueles arcos de eletricidade, né? Ali eu tenho uma força muito grande em um espaço consideravelmente pequeno. E a gente consegue ver aqueles arcos de energia ali mostrando essa força a olho nu. Nesse caso, então, a gente chega a essa formulazinha aqui que Coulomb desenvolveu. Ele pegou com a carga 1 e a carga 2 e dividiu pelo espaço entre elas elevado ao quadrado. Para isso, ele identificou uma constante eletrostática no meio, né, dessa transferência de energia, que equivale a 9 vezes 10 a nona nano Newton metro quadrado por Coulomb. Essa é uma constante. Então, a lei de Coulomb ela é simples. Eu tenho duas cargas com intensidades. Essas intensidades se multiplicam e a distância minimiza, né, essa força as cargas poderiam ter. Quanto mais distante, essa força vai diminuindo. Dúvida? Simples, né? Aí, simples agora que já sabemos, mas para lá o nosso colega descobrir, não foi tão simples. Então, aplicando esse estudo, que agora já temos acesso, e vemos que é de forma simples, né? Considera-se uma situação na qual há duas cargas elétricas, então já temos a carga 1 e a carga 2, posicionadas sobre um eixo horizontal, então elas estão na horizontal, no vácuo, então, para desprezar qualquer interferência de forças, de carga ou de percas, e estão à distância de 1 metro uma carga da outra, sendo a carga 1, a carga A, 6 microcoulombs, a carga B de 14 microcoulombs. Entre as cargas foi colocado um elétron a 40 centímetros da carga A. Eu tenho duas cargas, primeiro, A e B, estão distantes a 1 metro, e bem no meio entre elas, a distância, bem no meio não, né? Entre elas, a uma distância de 40 centímetros da A, foi colocado um elétron. Determine as características do vetor aceleração adquirido pelo elétron. Interessante, né? E como é que eu resolvo uma questão deste formato? E palpites?
Nada, pessoal, não entenderam o exercício, não? Vamos lá. Exercício, a gente tem que entender primeiro o princípio de Coulomb. O que é o princípio de Coulomb? Ele fala que existe uma força. O princípio de Coulomb fala que a carga exerce uma força, tá? Entre duas cargas. Neste caso aqui, não é entre a carga A e a carga B que é o estudo. É entre a carga A e o elétron e a carga B e o elétron. Se a gente deduzir bem aqui, se a gente só entender o exercício, o que ele está falando? Ele tem uma carga de um lado e uma outra carga de outro. E aí ele põe um elétron ali no meio. Esse elétron, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído por uma das duas cargas. Esse elétron vai ser atraído. Por isso que ele pergunta qual a característica do vetor aceleração adquirido pelo elétron, porque o elétron vai ser atraído. Ele é um elétron só, enquanto as outras duas cargas estão carregadas. E carregadas o quê? Positivamente. E é o que dá o sentido que as duas vão tender a puxar esse elétron. Tá? Então, as duas vão tentar puxar esse elétron, porque as duas estão carregadas positivamente. Então, a quantidade QA está com 6 micro, a QB está com 14 micro. Então, as duas estão puxando o elétron. E só que uma está a 40, o elétron está a 40 centímetros de uma, e a outra, ela está a 60 centímetros. A questão é, então, tá nos valores das cargas, que são diferentes, porém as duas estão positivamente carregadas, então as duas atraem o elétron, e a diferença dessa distância. A gente chega numa dedução conforme está nessa figurinha aqui, ó. Eu tenho a carga A de um lado, puxando o elétron com uma força EA, que a gente chama, a força que ele puxa, e do outro está o QB, também com a força que puxa, a distância é 40 e 60. A gente tem que entender qual é essa força que está puxando o elétron para cá, e qual é essa força que está puxando o elétron para cá. E ver qual das duas forças é maior. A força que é maior vai ganhar essa queda de braço aqui e vai puxar o elétron para aquele lado. Então, identificando essa força EA aqui, vai ser o quê? Vai ser a constante, né? Multiplicando as duas cargas, eu tenho a carga de QA, que é a do elétron, dividido por essa distância elevada ao quadrado. Então, eu tenho aqui a constante, 9 vezes 10 a nona, 6 vezes 10 a menos 6, que é a carga de A, e a do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Detalhe, as cargas em módulo, tá? Sempre em módulo. E a distância em metros, 0,4 ao quadrado. Calculando isso aqui, eu chego que essa força aqui, a intensidade dessa força, 5,4 vezes 10 a menos 14. Certo? Calculei essa forcinha que está puxando para o lado de A. Agora calculo a força que está puxando para o lado de B. Da mesma forma, carga de B e a carga do elétron. Constante, carga de B, 14 vezes 10 a menos 6, o micro, menos 1,6 vezes 10 a 19, só que em módulo. E a distância, 0,6 ao quadrado. Chego ao resultado de 5,6 vezes 10 a 14. Qual que é maior? Força de B. Então, essa força aqui é maior. Então, o elétron vai ser puxado para cá. Então, essa força aqui é maior.
Então, ele ganhou a queda de braço aqui, vai puxar o elétron para a carga B. Só que ele pergunta não para qual carga ele está sendo puxado, ele pergunta qual as características dessa aceleração do elétron. Então, já sabemos que ele vai puxar para lá, mas qual que é a força resultante que ele vai ser puxado? A força que está puxando menos a força que está segurando. Então, força de B menos a força de A. 5,6 menos 5,4, eu tenho 2 vezes 10 a menos 15, ou 0,2 a 10 a menos 14. Só notação científica. 2 vezes 10 a menos 15. Essa é a minha força resultante. Achei o resultado? Não. Ele quer saber a característica da aceleração. A aceleração está dentro dessa força. Força é massa vezes aceleração. Força encontramos, 2 vezes 10 a menos 15. Ele nos forneceu aqui no rodapé do exercício a massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31. Então, a massa do elétron vezes a aceleração. Multiplicando, passa para lá, dividindo. 2 dividido por 9,1, 10 a menos 15, esse sobe e fica 10 a 31. Fazendo o cálculo, belezinha, fica aproximadamente 2,2, 10 a quinta metros por segundo ao quadrado. Um pouquinho rápido, né? A aceleração. Então, essa característica, a intensidade, então, da aceleração é uma das características. Qual que é a outra característica? Sentido e direção. Direção para a direita, para o lado de QB. E sentido, não, direção, né, horizontal, aliás, que já estava tudo na horizontal, sentido lado de QB. Ela vai para o lado da carga B. Visa as interações elétricas, o elétron acelerar no sentido x crescente. Ou seja, crescente aqui ele adotou com o lado direito, né, que é esse crescente. Dúvidas? Não é tão complicado quanto pareceu. Bem simples. Pegou aí, Vitor? Cíntia, tudo ok? Tudo. Tranquilo isso aí, né? Tranquilo. Professor, se tivesse na vertical, mudava alguma coisa? Aí não é só na vertical, né? O que estaria na vertical? Ah, o elétron. Só o elétron? Isso. Não, a carga, no caso. Todas elas. Você Não, só fala um. que a... Oi? Por exemplo, se a carga QA tivesse no vertical, mudava alguma coisa? Você fala se tivesse assim? Não, tipo assim, uma na vertical e uma na 90 horizontal. graus. Tá Isso, falando? Uma com 90 graus. isso. Sim, aí muda. Muda um pouquinho o cálculo. Peraí, deixa eu consertar meu desenho aqui que você fez eu bagunçar aí. O que acontece? Quando eu tenho na vertical, um na vertical e outro na horizontal, eu vou ter um triângulo retângulo. Como é que eu vou te mostrar isso aqui agora? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no Paint aqui. Então tá desse jeito aí que você tá perguntando, né? É desse jeito.
Então, o que acontece? Eu vou ter uma força. Essa cor aqui não está me ajudando. Então, uma força para cá. Vamos para ver a setinha, né? Dá, né? Eu tenho duas forças aqui, ó. Beleza? O que acontece? Naquele jeito lá, eu subtraio uma força da outra. Desta forma aqui, onde meu elétron ia tender a ir? Ele ia tender a vir para cá, ó. Ele ia tender a vir na diagonal. Certo? E aí, eu teria que achar essa resultante. Essa resultante aqui é que esse elétron iria vir até o momento onde ele ia ficar em equilíbrio. Depois que ele viria. É mais ou menos isso, né, na verdade. Na verdade, essa resultante aqui, a gente viu que essa força aqui é maior que essa. Então, essa resultante seria um pouco inclinada. Digamos que ela sairia assim, ó. E aí isso diferenciaria o resultado. A gente teria uma força resultante, beleza. Como a gente teria essa força resultante? Através de Pitágoras, né? Lembra lá, não é 90 graus? Então, força resultante ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí, o que a gente teria que encontrar depois é o sentido. Qual que seria esse ângulo aqui pela tangente? Arco tangente do cateto oposto sobre a cateto adjacente. Entendeu o que eu quis dizer? O que eu falei? Entendi. Então, primeiro eu acho a força resultante lá foi força 1 menos força 2. Aqui seria força resultante ao quadrado igual força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. E a direção, né, o sentido e direção, logicamente, também, a gente saberia pelo arco tangente de oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso aqui nos remete lá na decomposição de força, lá em Newton, né? As leis de Newton. Vamos seguir. Pessoal, tenta essa aí agora com vocês. Para um átomo de hidrogênio que possui núcleo constituído por um próton e apenas um elétron na eletrosfera. Quem lembra lá, o hidrogênio é o primeiro elemento químico, número atômico 1, e um próton e um elétron. Os cálculos indicam que a distância média do elétron ao núcleo é da ordem de 5,3 vezes 10 a menos 13 metros, considerando a constante de 9 vezes 10 a nona, considerando a distância média entre o elétron e o núcleo atômico, qual seria a intensidade média da força elétrica entre eles, em Newton? Bem facinho, hein?
E aí, encontramos o valor aí? É simples. Ele está perguntando qual que é essa força elétrica. Força elétrica é entre as duas cargas pela o espaço entre elas. Se eu tenho apenas um elétron e apenas um próton, então é a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19. E a distância foi nos informada, 5,3 vezes 10 a menos 13. Então, constante, as duas cargas, 1,6 multiplicada, dividida por 5,3 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, eu chego a aproximadamente 8,20 vezes 10 a menos 4 newtons. Alternativa, letra C. Dúvida? Tranquilo? Professor, o expoente lá da soma, da multiplicação? Sim. Soma aqui, ó. 9 menos 19 menos 19. Faria menos 38 com 9 menos 29, né? Menos 29. E aí, 13 aqui ao quadrado é multiplicado, né? 13 vezes 2. Fica 26. 26 negativo, sobe, fica positivo. Então, eu tenho 29 menos 26. Aliás, menos 29 mais 26. Daria 10 a terceira. E aí eu pego esse 9 vezes 1,6 vezes 1,6 dividido por esse 5,3 ao quadrado. E organizando os numerozinhos, chego a isso aqui. Multiplicação eu somo. Divisão entre expoentes, subtraio, né, no caso, ou subo ele e inverto o sinal para facilitar a conta, para não gerar confusão de sinais. Certo? Pessoal, então, fechamos aqui sobre a carga elétrica, a lei de Coulomb. Na próxima aula a gente vai seguir. Como exercício, pessoal, tem os exercícios do livro, do nosso portal mesmo. Dessa vez eu não vou passar nenhum outro livro hoje. Não vou passar outro livro, outros exercícios. E eu peço que vocês dêem uma olhadinha no livro, no portal mesmo, nosso livro. Tem 3 exercícios no livro neste capítulo. E tem os exercícios do portal. Não deixem de fazer, tá? Eu acho que hoje é o último prazo para fazer unidade 1 e unidade 2. Quem ainda não fez, faça. Temos o desafio nota máxima. Vocês têm desafio nota máxima também, não tem? Acredito eu que tem. Então, tem o desafio nota máxima também. Não deixem de fazer. Façam o desafio nota máxima com uma pontuação significativa também e uma preparação também para várias outras disciplinas que vocês vão se aperfeiçoando. Certo? Então, hoje, igual eu falei, não vou passar no exercício.
Possivelmente na aula que vem eu trago uma lista, uma atividade que vai ser parte, pelo menos parte da nossa nota de atividade. Na próxima aula eu quero ver se eu já trago algo definido como atividade e já repasso parte, pelo menos parte dessa atividade vocês, para vocês fazerem e depois, posteriormente, entregarem. No mais, esse slide vai estar lá, conforme toda vez está sendo postado, na aula, no encontro 4.1, estamos entrando na unidade 4. A aula gravada vai ser finalizada aqui, também postada lá, link na aula do encontro 4. Ok? Sempre estou disponível no e-mail. Tem dúvida, está fazendo exercício, tem um exercício meio complicado, pode mandar no e-mail que eu tento responder o mais rápido possível. E também, assim igual hoje, a Cíntia chegou um pouquinho, chegou no horário aí, quando a gente estava esperando, ela mencionou um exercício, a gente fez ele aqui, esclareceu, relembrou como é que faz o exercício. Então, fica aí, sempre à disposição.